Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Herbert Soares e hoje eu vou apresentar para vocês um seminário titulado com o nome de O Papel do Brasinosteroide na Tolerância do Estresse Salino no Milho. Essa apresentação faz parte da disciplina de Fisiologia Vegetal e será conduzida com base em estudos recentes que utilizam uma abordagem multidisciplinar, combinando análise fisiológica, bioquímicas e moleculares, para entender como o brasinosteroide atua no combate do estresse salino no milho. O hormônio em foco seria o brasinosteroide. É um dos principais dos brasinosteroides conhecido e tem um papel fundamental na adaptação das plantas e condições adversas. A introdução. A salinidade do solo é considerada um dos fatores abióticos mais prejudiciais na agricultura mundial. Ela interfere diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas, reduzindo o desenvolvimento e produtividade. Estima-se que mais de 20% da terra dos cultivares do planeta estejam afetadas, com projeções preocupantes atingindo 50% até em 2050. O milho pode ser uma cultura mais sensível à salinidade, sofrendo bastante ao estresse. O objetivo do nosso trabalho é investigar os efeitos do brasinosteroide, especificamente do brasinolídeo, na atenção ao estresse salínico nas plantas do milho. A ideia foi integrar todas as informações para compreender o papel dos brasinosteroides na fisiologia das plantas expostas à salinidade. Materiais e tratamentos. O experimento foi conduzido em um ambiente controlado, no estufa, com 2 genótipos de milho selecionados, o PH4CV, que é sensível ao sal, e o Zenio 58, que é tolerante. Os tratamentos conduzidos em 4 condições principais foi o controle, o sem sal, sem aplicação de hormônio, a salinidade isolada com 180 milímetros de sal, que seria o NaCl, e a aplicação isolada do brasinolídeo a 1,65 nanômetros e a combinação da salinidade com brasinosteroide. O hormônio foi aplicado por pulverização foliar. Cada tratamento foi repetido 3 vezes, formando um delineamento fatorial balanceado. A ideia foi verificar o impacto da aplicação dos hormônios em diferentes condições e os 2 genótipos com tolerâncias distintas, ou seja, tinha uma diferença entre eles ali, né? Aí o que acontece? Variáveis e análise. A variável analisada nesse experimento combina aspectos morfológicos, fisiológicos e moleculares da planta, como eu falei lá em cima. Principalmente avaliando o crescimento como medições de peso frescos na parte aérea e das raízes, além do comprimento da planta. Essa análise fornece uma noção diretamente dos efeitos do estresse salínico e do hormônio sobre o desenvolvimento da planta. Ou seja, ao decorrer do experimento, eles iam analisar todo um comportamento que a planta tinha sobre esse estresse do sal, né? Em seguida, foram medidos os teores de Na e do cálcio, do potássio no tecido da planta. As proporções entre esses itens foi fundamental para diferenciar expressos em resposta e tratamento. Essa abordagem permitiu entender como os hormônios modulam a atividade de vias metabólicas relacionadas ao estresse, o crescimento e a defesa. E vale lembrar que esse experimento foi analisado e utilizado um teste de Turing com significância de 5%, garantindo a robustez e a interpretação dos resultados. Brasinosteroides no crescimento de plantas de milho sob estresse salino. Aqui vemos os fenótipos e parâmetros de crescimento das plântulas de milho sob diferentes tratamentos. O gráfico A mostra a morfologia das plântulas, enquanto o gráfico B ao E apresenta dados quantitativos do peso fresco da parte aérea e do peso fresco da raiz, o comprimento da plântula e o comprimento da raiz, respectivamente. A comparação entre os genótipos. Os genótipos observados foram o Zen 58, que é o sensível, que é o tolerante ao sal, e o sensível é o PH4CV, responderam de forma distinta ao tratamento. Ambos tiveram crescimento significativamente em estresse salino de nitrogênio. Mas nas aplicações de brasinosteroide, mitigou esse efeito, especialmente no PH4CV, que mostrou maior aumento de peso fresco e comprimento.
O asteroide mais sal promoveu o maior crescimento, indicando que os BRS não apenas revertem danos do sal, mas também estimulam o desenvolvimento. Por exemplo, o peso fresco da parte aérea B aumentou em até 30%, em comparação ao tratamento apenas com sal. Isso confirma que os BRS atuam como reguladores positivos do crescimento, mesmo em condições adversas, e são particularmente eficazes em genótipos sensíveis. Bom, aqui nós temos os resultados do BR e do balanço iônico. Os BRS e o hemoestase de íon de cloreto mais o potássio em milho sob estresse salino. Esse slide compara os teores de cloro e potássio nas raízes e nas folhas do genótipo. O estresse salino aumentou o cloro e reduziu o potássio, mas o tratamento com o BR mais o SL reverteram esse desequilíbrio. O gráfico A e B, o potássio nas folhas e raízes foram significativamente maior do que os tratamentos de amônia, especialmente no Zenc 58, que manteve 39% a mais de potássio nas raízes sob salinidade, comparado ao pH 4CV. O gráfico C e D, o cloro acumulado nas raízes foi de 1,09 vezes maior que o no Zenc 58. Mas o tratamento com BR e SL reduziram seu acúmulo, mostrando que esses hormônios promovem a exclusão de cloro ou seu compartimentalização. Os BRS regulam genes como AKT2, 2/3 e CAT2, que são canais de potássio, inibindo a entrada de cloro e facilitando a retenção de cloro, de potássio. Isso é crítico para a tolerância ao sal, pois mantém a pressão osmótica e a atividade enzimática. O BRS melhora a homeostase iônica, reduzindo a toxidez por cloro e preservando o potássio, essencial para o metabolismo celular. Bom, aqui agora nós vamos falar dos mecanismos de ação do brasinosteroide. A interação entre os BRS e os hormônios na resposta do estresse salino, como podemos ver, o diagrama ilustra a rede complexa de interação entre BRS, estragoquilonas e SLS, e outros hormônios como ABA, AJA e ETH, na resposta ao sal. As caixas azuis apresentam o vio de regulador por SLS, as amarelas por BRS e as vermelhas por combinação de BR mais SL. A fotossíntese do BRS e do SLS regulam proteínas CAB e o ciclo TCA, protegendo a fotossíntese de genes como o CAB6A, foram regulados mantendo a eficiência energética. A salinização hormonal dos BRS inibe a via de ABA, reduzindo o fechamento do endosomático, enquanto ativa o SNRK2 para resistência osmótica. Além disso, interage com ETH e JA para modular o crescimento. O transporte iônico é a regulação negativa de AKT2/3. Produz a entrada de cloro, enquanto a PP2C facilita o influxo de potássio. A combinação do BRSL e do BSN ativa vias únicas como a degradação de proteínas auxila via MAX2, entregando sinais de luz e hormônios para promover o crescimento sob salinidade. Os BRS agem isoladamente. Eles coordenam uma rede multifuncional, envolvem um ajuste fisiológico, são transcricionais e hormonais para conferir a tolerância ao sal. Bom, dando continuidade ao que os meninos já apresentaram, a gente vai chegar agora aqui na parte final, né? Chegando nas partes finais, a gente vai agora concluir. A gente tem que ele tem um contexto bastante promissor entre esse abiótico nas plantas, né? Entre esse estresse abiótico nas plantas. O uso desse brasinosteroides, ou simplesmente o BRS, né, como é mais conhecido, é o seu papel no enfrentamento desse estresse salino, é o principal fator. Esses hormônios vegetais, eles vêm sendo cada vez mais estudados pela sua capacidade, né, de promover o crescimento, melhorar
melhorar a fisiologia das plantas e torná-las mais resistentes às condições adversas. Porque, como a gente sabe, na nossa agricultura hoje em dia, a gente sempre vem enfrentando novos desafios na hora de cultivar algumas coisas, na hora de produzir algumas plantas. Esses BRS, eles atuam no estresse salino, né, como eu já venho explicado. Eles têm mostrado um grande potencial na atuação desse estresse salino, que é uma das principais limitações na produtividade agrícola em regiões afetadas pela salinização do solo, onde a gente tem alguns solos bem mais ácidos, solos mais salinos, né? Eles ajudam as plantas no funcionamento, assim, digamos assim, adequado, mesmo que os níveis de sais estejam elevados. A gente consegue produzir, né, uma cultura, consegue cultivar ela, mesmo em ambientes assim, mais adversos. Eles também vão promover o crescimento e a atividade antioxidante, né? Além disso, eles vão estimular, né, o sistema antioxidante, o que é essencial, já que o estresse salino ele causa um acúmulo de espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres, aquilo que a gente vê lá na química, né? Que ao reduzir esse dano, os granulocsteroides, eles preservam a integridade celular da planta, você vai preservar a parte interna da planta. Eles melhoram, né, a homeostase iônica, que o que é isso aí? É um efeito importante que é a homeostase iônica, né? Ou seja, esses BRS eles vão ajudar a planta a equilibrar os níveis de íon, como o sódio e o potássio, de exemplo, que eles vão ficar desregulados quando se tem esse estresse salino. Os BRS eles ajudam a controlar, que é um equilíbrio, esse equilíbrio é meio que fundamental para o bom funcionamento das células vegetais. Eles também vão regular a expressão dos genes chaves. O que acontece? E alguns estudos têm mostrado que eles regulam, né, essa expressão dos genes chaves, que eles estão diretamente envolvidos nas respostas ao estresse. Tudo indica que os BRS atuam também em nível molecular, reforçando assim a sua relevância, né, como uma ferramenta biotecnológica, que é o que a gente se sabe de hoje, né? A biotecnologia ela tem um vasto potencial a crescer no ramo, né, do agronegócio, da agricultura no ramo agropecuário. A gente tem também que eles são eficientes tanto em genótipos sensíveis quanto em genótipos tolerantes. O que acontece? Ele vai ampliar as suas possibilidades em diferentes variedades e espécies agrícolas, ou seja, ele tem uma vasta capacidade em diferentes espécies. Basicamente isso. Aí, as nossas considerações finais. O que acontece? A gente tem que ele tem um grande potencial na agricultura, né? Ele tem um enorme potencial na agricultura, falando da agricultura sustentável, pois eles vão oferecer uma alternativa biológica para as plantas, melhorar o seu desempenho, né? E reduzir a quantidade de insumos químicos, que uma grande coisa também que está entrando agora no mercado em relação ao cuidado assim, com as plantas é em relação a bioinsumos, onde tem muito produto deixando de trabalhar com químico para trabalhar com biológico. A gente tem uma grande entrada no mercado dos biológicos hoje em dia, que é o que trata, né, na agricultura sustentável. A gente tem o estudo robusto, né, o estudo robusto nas múltiplas escalas de análise. O que acontece? O estudo, né, ele vai analisar, vai utilizar uma abordagem multiescalar, que vai avaliar desde os aspectos fisiológicos até os moleculares, ou seja, ele vai ver desde a fisiologia externa da planta até a bem interna, ou seja, vai chegar no nível molecular, o que vai reforçar, né, a eficácia da aplicação exógena desses BRFs, o que é uma vantagem, querendo ou não, né, para a prática, para o uso dele a campo, que vai facilitar. A gente tem que os próximos passos, né, os estudos em campos e outras espécies, que vai meio que dar uma continuidade a ele, que ele é fundamental em experimentos para avançar em ensaios a campo, ou seja, já para a gente testar ele a campo, ver como é que ele vai reagir. Também é de outros interesses agrícolas, né, em algumas outras espécies, não só no milho, ele já vem também sendo trabalhado em outras cultivares, não só diretamente o milho, que é o que vai garantir que os resultados eles sejam aplicados em escala comercial, para trabalhar no comercial em várias cultivares diferentes. Só antes de mostrar as referências aqui, o que a gente pode concluir com essa nossa apresentação? Em resumo, esses BRS, né, os bractinosteroides, eles são uma ferramenta valiosa no manejo desse estresse salino em plantas, com esses efeitos positivos, né, em múltiplos níveis, uma grande potência, né, no uso da agricultura moderna e sustentável, o que só tem a trazer de vantagens para a nossa agricultura hoje em dia,
uma coisa que vai, tipo assim, vai crescer muito no mercado, tanto em produção quanto em valor. E basicamente é isso. Aqui a gente tem as nossas referências, né? E muito obrigado pela atenção. Essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês vierem a ter sobre o nosso assunto, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, viu? Que a gente vai estar tentando responder todo mundo. E o mais importante é deixar o like no nosso vídeo se vocês gostaram. Muito obrigado pela atenção.